Boa noite a todos. Prosseguindo com a nossa revisão para o vestibular de inverno da Universidade Estadual de Maringá, agora a parte chama-se ótica. A luz, quando encarada como onda, é uma onda eletromagnética, então formada por um campo elétrico perpendicular a um campo magnético, e desse plano que contém os perpendiculares campo elétrico e campo magnético, nós teremos a velocidade de propagação das ondas. Além de eletromagnética, ela é transversal. A direção do campo elétrico perpendicular à direção do campo magnético, e desse plano que contém os dois campos, nós teremos a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, que no vácuo é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou seja, aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, porém, nem todas as ondas transversais são eletromagnéticas. Entre os fenômenos da ótica, o primeiro deles é a reflexão. A primeira lei da reflexão diz que, acompanhem o desenho, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão todos contidos no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. Já o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão. Essa é a nossa segunda lei da reflexão. Raio incidente, formando com a reta normal o famoso ângulo de incidência, e o raio refletido, formando com a normal o ângulo de reflexão. Os dois são sempre iguais. Os espelhos planos têm como objeto e a imagem naturezas opostas. Objeto real, imagem virtual. Objeto virtual, imagem real, ou seja, naturezas opostas é um real, o outro virtual. Um virtual, o outro real. A imagem é sempre direta ou chamada direita, ou seja, a posição da cabeça do objeto coincide com a posição da cabeça da imagem, a posição dos pés na altura dos pés. Então a imagem não é invertida, é cabeça com cabeça, pés com pés. Lembre que inversão no vestibular é de cima para baixo. E aqui nós não temos inversão de cima para baixo. Cabeça com cabeça, pés com pés. Então, quando eu me olho no espelho plano, a minha cabeça está na altura da cabeça, a altura dos pés coincidindo com a imagem da altura dos pés. O enantiomorfismo é a reversão da direita para a esquerda. Então, eu, objeto, quando levanto a minha mão direita e me dou bom dia quando eu acordo, a minha imagem levanta a correspondente mão esquerda. Então, esse enantiomorfismo, a reversão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ocorre entre a relação objeto e a sua imagem. A altura do objeto, o tamanho do objeto, é exatamente a mesma altura da imagem, ou seja, o aumento no espelho plano é igual a mais 1. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. O aumento do espelho plano é mais 1. Em termos de distância, a distância do objeto ao espelho é x. Conjugando uma imagem atrás do espelho, também é uma distância x em relação ao espelho. Então, as distâncias são iguais em relação ao espelho. Quando nós temos dois espelhos planos associados, o número de imagens para um objeto é 360 sobre alfa menos 1, já que um deles é o próprio objeto que apareceria na filmagem. Então, se eu trocasse dois espelhos planos associados a 90 graus, 360 dividido por 90 dá 4, 4 menos um deles, que é o objeto, o número de imagens n daria 3 imagens. Equação dos espelhos esféricos. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. F, distância focal. Positiva para espelhos côncavos, negativa para espelhos convexos. P, posição do objeto, ou seja, distância do objeto até o vértice do nosso espelho esférico. P' é a distância da imagem
até o vértice do espelho esférico. Se o P' for positivo, a imagem se forma na frente do espelho, é uma imagem real. Se o P' for negativo, a imagem se forma atrás do espelho, é uma imagem virtual. Lembrando que toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. A nossa segunda equação da conjugação de Gauss é a ampliação ou aumento linear transversal é quantas vezes a imagem é maior ou menor que o nosso objeto. I sobre O é igual a menos P' sobre P. A imagem está para a distância imagem, como o objeto está para a distância objeto. Fazendo a semelhança de triângulos, os dois triângulos são invertidos, fazendo com que a gente coloque na fórmula o nosso sinal de menos. Lembrando que toda imagem projetada é real e invertida. Se ela é invertida, a imagem projetada terá aumento com sinal negativo. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal do espelho côncavo reflete-se passando pelo foco. Todo raio que incide passando pelo centro óptico bate no espelho e reflete-se sobre si mesmo, fazendo então com que a nossa imagem se forme através do cruzamento de linhas que emergem do espelho esférico, nos dando uma imagem real. Toda imagem real é invertida. Toda imagem invertida é real. Isso sempre vai acontecer. Assim como toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Se nós fôssemos traçar mais um raio notável, seria aquele raio que incide sobre o vértice do espelho esférico côncavo, reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Espelho convexo é o espelho que sempre forma de um objeto real uma imagem virtual direita e reduzida, ou seja, menor do que o objeto. Vamos relembrar? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se com o prolongamento passando pelo foco virtual, que é o foco do espelho convexo. Um foco atrás do espelho é um foco negativo. Repare que são os prolongamentos de raios luminosos que passam por ele. Todo raio que incide na direção do centro reflete sobre si mesmo, ou seja, o prolongamento desses raios luminosos acaba pontilhadinho para trás do espelho, formando uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. No caso do espelho convexo, virtual, direita e menor. Refração é quando a luz muda de meio, alterando a velocidade de propagação. Nem sempre mudança de direção, porque se o raio de luz incidir casadinho com a normal, ele passa reto a 0 graus sem sofrer desvio. Então, a refração é sempre mudança de velocidade devido à mudança do meio de propagação. Em meios mais refringentes, a luz se propaga com menor velocidade. Em meios menos refringentes, menos dificultosos, como o ar, a luz se propaga com maior velocidade. E lembrando que na refração de radiações monocromáticas, ou seja, uma só cor, a frequência permanece constante. Então, se o laser é verde no ar, quando ele passa para a água, ele continua sendo laser verde. Durante a refração, a frequência permanece constante. Logo, a relação entre velocidade e comprimento de onda se torna diretamente proporcional. Se a velocidade diminuiu na água, o comprimento de onda diminuirá na mesma proporção para que a nossa frequência permaneça constante. Lembrando a definição de índice de refração absoluto, que é a relação entre a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, em relação à velocidade de propagação nesse novo meio. Então, se eu te afirmar que o índice de refração da água é 4/3, a luz vai se propagar na água com uma velocidade menor do que no vácuo, ou seja, com uma velocidade de
225 milhões de metros por segundo. Então, a hora que eu divido 300 milhões por 225 milhões de metros por segundo, eu acho 1,333, ou seja, a nossa famosa fração 4/3, que é o índice de refração absoluto da nossa água. Para nós acertarmos as questões de refração, utilizaremos a relação de Snell-Descartes, índice de refração do meio 1, que é o meio da onde a luz está proveniente, para o meio de índice de refração N2, que no meu caso seria a água, o meio mais refringente. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio de luz incide formando com a normal. Já o R é o ângulo de refração que a nossa radiação acabou se aproximando da normal, do o meio menos refringente para o meio mais refringente, a luz acaba desviando, ou seja, se aproximando da reta normal devido à mudança de meio, ou seja, em meios mais dificultosos, maior índice de refração, o ângulo acaba diminuindo, ou seja, o raio de luz acaba se aproximando da normal. Em meios menos dificultosos, que é o ar, a luz está mais afastada da normal, por isso que o ângulo de incidência no ar é maior que o ângulo de refração quando a luz passa para um meio como a água, sendo um meio mais refringente que o ar. Lembre que se a refração fosse das ondas sonoras, que são ondas mecânicas, a hora que elas passam para um meio como a água, as ondas mecânicas acabam se propagando com mais velocidade. Então elas acabam se afastando da normal, que é o caso do som ser uma onda mecânica. Se propaga mais rapidamente em meios mais densos, mais lentamente em meios menos densos. Então repare que a refração do som acaba afastando da normal quando o som passa do ar para a água, já que em meios mais densos as ondas mecânicas se propagam com maior velocidade. Reflexão total ocorre quando duas condições são atendidas simultaneamente. A radiação deve se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente, e para ocorrer a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o nosso famoso ângulo limite. Como é que calculava das aulas mesmo o seno do ângulo limite? O índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Exemplo de utilização de reflexão total está nas fibras óticas, em que o núcleo da fibra ótica tem índice de refração maior do que o índice de refração da casca. Então, do mais para o menos refringente, nós teremos, obedecendo um ângulo de incidência maior que o limite, as várias reflexões totais que ocorrem no interior de uma fibra ótica. Já quando nós estudamos a reflexão total que ocorre nas gotículas de água em suspensão na atmosfera, nós temos o fenômeno chamado arco-íris, em que a luz branca ou policromática incide sobre a gota d'água de índice de refração variável e acaba se decompondo em infinitas radiações, que o Newton afirma ser 7 principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, o prisma de Newton de 1666 tem na prática o arco-íris como sendo uma representação da decomposição da luz branca em infinitos comprimentos de onda, em que a radiação vermelha acaba saindo primeiro, ou seja, o índice de refração do prisma de vidro é variável, assim como o da gota d'água, fazendo com que para a radiação vermelha acabe tendo a menor dificuldade, ou seja, a maior velocidade, o menor desvio. Já para a radiação violeta, o prisma de vidro oferece a maior dificuldade, o maior índice de refração, e a luz vai acabar desviando mais, se propagando por último, ou seja, com menor velocidade. Mesmo que essa diferença entre os índices de refração para cada radiação tenha uma diferençazinha após a terceira, quarta casa após a vírgula, isso já é suficiente para fazer a dispersão, a decomposição da luz branca. A equação dos fabricantes de lente diz que a vergência em dioptrias é o inverso da distância focal em metros, que é a relação entre o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1, entre parênteses, daí fica 1 sobre raio da face esférica 1, mais 1 sobre o raio da face esférica 2. Qual é a convenção? Faces convexas, raio positivo;
faces côncavas, raios negativos. Se a face for plana, o raio é infinitamente grande. Lente de duas faces convexas é a biconvexa, uma face plana, a outra convexa é a plano-convexa, uma face côncava e a outra convexa é a côncava-convexa. Duas faces côncavas é a bicôncava, uma plana e a outra côncava é a plano-côncava, uma convexa e uma côncava é a convexo-côncava. Se o índice de refração da lente do material que ela é feita é maior que o meio, as lentes de pontinhas finas, bordinhos finos são convergentes, já as lentes de baixo, as três de baixo, bordos grossos, são divergentes. Agora, se nós alterarmos, ou seja, se o meio tiver um índice de refração maior que a lente, elas mudam de comportamento, As de pontinhas finas passam de convergentes para divergentes e as de bordos espessos, bordos grossos, pontinhas grossas, passam de divergentes para convergentes. Então, o comportamento óptico da lente, segundo a equação de fabricantes de lentes, a equação de Halley, a equação anterior, deixa eu voltar, dos fabricantes de lente, ela depende do índice de refração da lente em relação ao meio, ou seja, as lentes podem mudar de comportamento. Nem sempre as lentinhas de pontas finas, lentinhas porque são sempre delgadas, são sempre finas para obedecer às condições de nitidez de Gauss. Então, tem tanto as lentes de pontinhas finas quanto de pontinhas grossas, elas são delgadas, ou seja, fininhas, para que funcionem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, obedecendo às condições de nitidez de Gauss. Eu, quando sou um objeto, um slide, e sou colocado entre o ponto antiprincipal 2F e o foco, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal refrata convergindo passando pelo foco, todo raio que incide passando pelo centro óptico passa reto sem sofrer desvio, formando uma imagem real, invertida e maior. É o caso do nosso exemplo do projetor de diapositivos, o nosso famoso projetor de slides. Se eu coloco o slide de cabeça para cima, a imagem aparece projetada de cabeça para baixo. Já as lentes divergentes, como o olho mágico da nossa porta, para um objeto na frente do olho mágico, a imagem que aparece é virtual, direita e menor. Lembra? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal bate na lente divergente e refrata divergindo, com o prolongamento passando pelo foco. Todo raio que incide passando pelo centro óptico passa reto sem sofrer desvio. Então repare que as lentes divergentes acabam dando o mesmo tipo de imagem que os espelhos convexos, ou seja, virtual, direita e menor. O olho humano possui uma lente biconvexa de distância focal variável para enxergar de perto e de longe, que é o cristalino. Na retina, nós temos os cones para visão em cores e os bastonetes para o contraste preto e branco. A miopia é quando o globo ocular é mais alongado, a imagem acaba se formando aí antes da retina. Eu necessito comprar uma lente divergente para que a imagem acabe se formando sobre a retina. Já a hipermetropia, o globo ocular é mais encurtado que o normal, a imagem se forma após a retina e eu compro uma lente para ajudar o cristalino, ou seja, uma lente convergente, já que ele é um pouquinho preguiçoso, formando a imagem depois da retina. Então eu compro uma lente convergente para utilizar para conseguir corrigir essa ametropia da visão chamada hipermetropia. Já o astigmatismo é corrigido com as lentes cilíndricas, a falta de uniformidade na retina faz com que eu corrija esse astigmatismo com as famosas lentes cilíndricas. A presbiopia ou vista cansada, que começa a acelerar após os 40, o nosso cristalino começa a ficar mais rígido. A correção no início é com lentes convergentes, depois com lentes bifocais. O estrabismo, aquele falta de convergência dos dois olhos para o mesmo ponto, é corrigida com lentes prismáticas. A catarata é a opacidade, vai ficando opaco o cristalino. E o daltonismo é aquele que tem problema ou falta de um dos três tipos de cones. As ondas obedecem à famosa equação V igual a lambda F. V, velocidade de propagação da onda. Lambda, aqui no desenho, é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, que é o nosso famoso
comprimento de onda, e f é a nossa frequência em Hertz, o número de oscilações por segundo. Lembre que a frequência em Hertz é o inverso do período em segundos. A velocidade de propagação depende do meio em que a onda se propaga, a frequência depende da fonte que está oscilando e produzindo essa onda. Os fenômenos que podem ocorrer com todas as ondas são, por exemplo, a reflexão, a refração, a difração, que é o fenômeno pelo qual as ondas contornam obstáculos, e a sobreposição de ondas, a famosa interferência. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Ondas longitudinais como o som, que tem a direção de vibração coincidindo com a direção de propagação, não podem ser polarizadas. Então, para que ocorra o nosso famoso fenômeno da interferência no anteparo, nós precisamos fazer uma difração através da primeira fenda, duas difrações através das próximas duas fendas. E essa sobreposição das ondas que estão contornando os obstáculos, as fendas S1 e S2, faz com que nós tenhamos pontos de interferências construtivas, ou seja, reforço da radiação, crista com crista ou depressão com depressão, e entre elas a sobreposição de crista com depressão, fazendo com que a gente tenha uma interferência destrutiva. Então, a polarização é um fenômeno que ocorre para fazer com que a radiação vibre apenas num único plano de vibração. Então, se eu deixar a fenda inicial do nosso polarizador vertical e o segundo polarizador horizontal, o ângulo entre eles é de 90 graus, fazendo com que nenhuma radiação passe através das duas. Então, quando o ângulo entre os dois polarizadores é 90 graus, nós não teremos a onda se propagando através dos dois quando eu os coloco perpendiculares. Se eu os colocasse com um ângulo diferente de 90, eles obedeceriam a lei de Malus, que é a intensidade luminosa final é igual à intensidade luminosa inicial multiplicada pelo cosseno ao quadrado de θ, em que o θ é o ângulo entre os dois polaroides, entre o polarizador e o analisador. Somente as ondas transversais podem ser polarizadas. A luz pode ser polarizada, o som não pode ser polarizado. A onda numa corda, por ser transversal, pode ser polarizada, o som não pode ser polarizado. A luz tem comportamento dual, ora como onda, ora como partícula. A hora que eu vou estudar difração e interferência, eu entendo disso como a luz sendo uma onda para contornar obstáculos e interferir. Já para a luz arrancar elétrons de um metal, nós, no efeito fotoelétrico, tratamos a luz fazendo pressão e o seu comportamento é de partícula. Quem defendia o comportamento de partícula era Isaac Newton, falando que a luz era formada de pequenas esferas se movendo com altas velocidades. A prova era a formação das sombras e penumbras, os eclipses. Já Christian Huygens explicava a difração e a interferência das ondas, ou seja, da luz, falando que a luz era de comportamento ondulatório, através do experimento das franjas de Young. Já a teoria moderna da luz, de Louis Victor de Broglie, diz que o comportamento é dual, ora como onda, ora como partícula. Som é uma onda mecânica longitudinal em fluidos, cuja direção de vibração coincide com a direção de propagação, e por ser mecânica, ela se propaga apenas em meios materiais. A velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que é maior do que a velocidade do som nos gases. A parte audível é aquela em que a frequência capaz de ser captada pelo nosso tímpano fica entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz é infrassom, acima de 20 mil Hz é ultrassom. Como eu havia comentado, a velocidade do som nos sólidos é superior da velocidade do som nos líquidos, e a velocidade do som nos líquidos é superior à velocidade do som nos gases. Em média, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo a 20 graus Celsius. Resfriando o ar a 0 graus Celsius, essa velocidade dá em torno aí de 330 metros por segundo, ou seja, quanto maior a temperatura do ar,
mais rápido o som se propaga. A altura é a qualidade fisiológica que consegue diferenciar sons de frequências diferentes, que é a famosa relação entre a voz feminina, o agudo, ni, 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 e a voz masculina, que é a voz grave, a voz baixa, a voz dos homens. Está relacionada com a frequência das ondas, o número de repetições. Já a intensidade sonora tem a ver com o volume, tem a ver com a amplitude da onda. Aumentar o volume do rádio é aumentar a amplitude da onda. Diminuir o volume do rádio é diminuir a amplitude, é a diferença entre o som fraco, de baixa amplitude, e o som forte, de alta amplitude. Timbre é a qualidade fisiológica que nos permite diferenciar dois sons de mesma altura, ou seja, de mesma frequência, a mesma nota musical, emitida por instrumentos diferentes. Então nós conseguimos isso através do número de harmônicos, através da forma da onda. Por isso que nós reconhecemos uma pessoa pela voz. O nível de intensidade sonora é aquela famosa relação 10 que multiplica log na base 10 da intensidade sonora do local em que nós estivermos medindo em relação ao limiar da audição, que é o som a partir do qual o tímpano consegue perceber um som, que é o nosso famoso 0 decibel, que corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, definindo o denominador como 10 a menos 12, se nós formos medir o nível sonoro beta para uma intensidade sonora de 10 a menos 4 watts por metro quadrado, 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 12 dá 10 a oitava. O 8 passa multiplicando o 10 e nós teríamos 80 log de 10 na base 10, que é 1, dando para nós 80 decibéis. O plural de decibel são decibéis. Acabou sendo aportuguesado e passando a falar decibéis, mas o correto na física são decibéis. O efeito Doppler é quando ocorre a movimentação relativa de aproximação ou afastamento do observador em relação à fonte e da fonte em relação ao observador. Se o observador se aproxima da fonte ou a fonte se aproxima do observador, nós vamos ter uma frequência cada vez maior. Se o observador se afasta da fonte e a fonte se afasta do ou a fonte se afasta do observador, a frequência vai se tornando cada vez menor. Então, quando aproxima, mais agudo, quando afasta, mais grave. A nossa famosa relação é frequência aparente igual a frequência real, que multiplica a velocidade, entre parênteses, a velocidade de propagação do som, mais ou menos a velocidade do observador, no denominador velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, em que o f' é a frequência aparente, percebida pelo ouvinte, e f é a frequência real. V é a velocidade de propagação do som no ar, que em média é 340 metros por segundo, VO é a velocidade do observador, e VF é a velocidade da fonte, lembrando de trabalhar com a mesma unidade, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. A fórmula de Taylor mede a velocidade de propagação em cordas tracionadas, em que T é a tração em newtons, que eu estou tracionando os extremos da corda, e D é a densidade linear, que é a relação entre a massa da corda em quilogramas e o seu comprimento em metros. Os harmônicos que se formam nas cordas vibrantes é aquela relaçãozinha F do frequência do enésimo harmônico, é o número do harmônico vezes a velocidade de propagação do som na corda, sobre 2 vezes o comprimento da corda. A frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro. Então, se eu quero a frequência do segundo harmônico, ela é 2 vezes a frequência do primeiro. Na nossa formulinha, se eu quero a frequência do segundo, eu troco o N por 2. 2 vezes a velocidade do som na corda sobre 2 vezes o comprimento dessa corda. Se for em tubos sonoros, o V é a velocidade de propagação do som no ar, em que nós teremos a coincidência da mesma formulinha, NV sobre 2Ls, em que V agora não é a velocidade de propagação do som na corda, e sim a velocidade de propagação do som no ar. Para tubos fechados, nós teremos apenas a emissão de harmônicos de ordem ímpar. Então, você só pode trocar o Fn por 1, 3, 5, 7, 9, números ímpares. A frequência do enésimo harmônico é N vezes V sobre 4 vezes L. Nos tubos sonoros fechados, nós apenas emitimos harmônicos de ordem ímpar, em que esse V é a velocidade de propagação do som no ar.
Acredito que seja interessante nós pararmos por aqui para que a próxima aula de revisão aborde o tópico eletricidade. Um grande abraço, espero que vocês tenham apreciado aí essa super revisão e até a próxima. Um grande abraço do professor Samuel.